Obrigado, bom dia a todos. Cumprimento os organizadores do evento, na pessoa do Sidney, aqui pela magnífica realização desse evento tão importante, né, que se repete a cada ano, cada vez maior, mais sofisticado, mais complexo, com salas enormes. O nosso tema de hoje, Inteligência Artificial e Governança Algorítmica, Desafios Regulatórios, é um tema que dispensa maiores comentários, porque diariamente a gente lê na mídia comentários sobre a necessidade de regulação da inteligência artificial, sobretudo depois da emergência desses modelos comerciais de inteligência generativa, né, como o ChatGPT, que ocupam a imaginação de todos. A Comissão de Juristas do Senado Federal, que foi instalada em abril do ano passado, para oferecer um substitutivo aos projetos de lei encabeçados ou pela deputada Luísa Canziani, da Câmara, quando criada, enfrentava um ceticismo enorme, a começar pela possibilidade de regular o que não existia, ou que não ameaçava direitos. Isso tudo se dissipou muito, como dito, né, com a emergência desses modelos de inteligência artificial generativa que acabaram por criar quase um clamor pela regulação no mundo, manifestos de participantes, de interessados, e o impacto óbvio que esses modelos podem ter na democracia e nos sistemas políticos é que tem dirigido, sobretudo, esse clamor regulatório. A União Europeia acabou de aprovar um modelo de governança que serviu de forte inspiração para a Comissão de Juristas do Senado desenhar um substitutivo que, no fim, acabou se convertendo no PL 2338, proposto pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Esses são alguns dos tópicos a serem tratados aqui hoje, e, sem mais delongas, eu então começo pelo professor Stefan Augsberg. Com a palavra, por favor. Eu peço aos palestrantes que falem por 15 minutos. Muito obrigado pelo convite. Eu já há quase 10 anos desde que fui convidado para vir à Universidade do Minho para aquilo que se chama uma conferência internacional. Eu era o único orador não lusófono e resolvi aprender português urgentemente, até porque a minha família gostamos muito da Virsa, mas infelizmente não a conseguir fazer até hoje. Por isso termino aqui esta triste tentativa. And I am so sorry that I butchered your language as I did there. But you can rest assured in the knowledge that there is no one in the room that is more sorry of not being able to speak proper Portuguese than I am. And at the same time, I think I have to recognize that it is highly unlikely that in my lifetime I will be able to learn it, to speak it properly, or at the very least, by the time that I should be able to do so, there will be an in-ear DeepL that is so much better than anything that I can do, and that's why we're here and what we will be talking about. So, I am a public law professor from Germany, but I am also a member of the German Ethics Council. And it is with regard to that position that I would center my remarks today around, because within the German Ethics Council we have presented an opinion a couple of months ago on the challenges of artificial intelligence and on the specific challenges that the human-machine interaction poses to our society. And interestingly and characteristically, I think, for our topic, that opinion it came at the very right time and at the very wrong time at the same time. So it came right when the ChatGPT hype started.
So the attention amongst the media and then amongst the German populace was very, very much directed towards the idea of artificial intelligence and how it would change our lives. And at the same time, the concept of generative AI isn't at the center of our opinion. So my remarks today will focus on our opinion, what we tried to lay out there, and I just had a look. It is supposed to be translated into English, but it's not there yet. So for today, you just have to believe me, and maybe in the coming weeks, then you might be able to download the English version of that opinion that we gave. And the German Ethics Council, just as a side note, is an institution that is supposed to advise both the German Parliament and the German government on ethical matters. And there's a statutory basis for that, especially with regard to the life sciences. And we figured that AI at least does touch upon the concept of life sciences, but it obviously goes well beyond that, and it's also something that I would like to touch upon today. So this opinion that we wrote, the process normally goes as follows. There is a smaller group of people that are preparing a text, and then the whole Ethics Council, which at the moment consists of 24 people, will discuss it at length, and then we'll maybe find some sort of unified solution for problems that we have identified, and then we'll present it to the public and as well as the government and the parliament, of course. So what we tried to come up with is, firstly, being the Ethics Council, a more in-depth philosophical analysis of what artificial intelligence and natural intelligence means and how we can separate the two. And that meant that we had to take a closer look at concepts such as authorship, concepts of responsibility, concept of self-determination. What does it mean that we are actually able to make decisions for ourselves, but also decisions that actually, of course, affect others? And to keep that rather large part of the opinion short, we really delved into the matter, or the philosophers on the council did their very best to come up with an in-depth analysis of how we can actually attribute, or whether we can attribute, anthropocentric concepts such as conscience to machines or to artificial intelligence. And the general consensus at the time was that for philosophical reasons, not for technological reasons, for philosophical reasons, the human mind isn't, we are not able to copy it. We can't imagine, can't fathom an artificial intelligence that is so strong that it would actually require to be attributed to these genuinely human attributes, such as being the author of one's own life. And I think that's one aspect that we could actually discuss here, because I do see that, even though that from a philosophical point of view that is convincingly argued in the paper, but there is the idea of mimesis. And if the artificial intelligence is able to mimic human thoughts, human behavior so well that it's hard or impossible to recognize any differences, then it might be true from a philosophical point of view that actually that is not a conscious decision-making process. But if we can't recognize it, does it make a difference? If you can't see, if we can't understand, if we don't recognize any differences, what does it matter that actually from the philosopher's point of view, that's not a conscious decision? So I think that's a deep question and a complicated question for us, saying, what do we want here? Do we need to have some ontological understanding
of human interaction and of human characteristics? Or does it suffice that it at least does look like a human, or it looks like what we have commonly perceived of as a human? So I think that is one of the more interesting aspects of regulating artificial intelligence, that we are faced with the very basic questions of what we actually are. Secondly, another question that has been posed in the process of regulating AI is why and how we have come to accept and take for granted, or take as just impossible to overcome, some human deficiencies. So take the infamous or famous example of the trolley problem. An ancient philosophical problem, and which group of people do we save, or which person do we save? And we have come to understand with regard to human decision making that it's just not possible to find a suitable a solution. And then along comes artificial intelligence and the concept of autonomous vehicles, and now we have to solve this old problem. This ancient question has to be answered. I don't think or maybe it's just something that artificial intelligence can't get to grasp with, because we have failed to do so in the last 2,000 years of philosophical thought. So taking these basic insights, we then try to apply them on a number of reference sectors. So we had a look especially at the health sector, at education, at public opinion building, as well as the public administration, and tried to find out which differences and which commonalities exist there. So with regard to health, I think it's probably the area where the benefits of big data and AI are the most obvious. But at the same time, of course, we can see here that there is a general problem developing, something that has been used later on as an overarching scheme to understand what artificial intelligence does with us. So it does make a difference whether we use it in order to supplement human abilities, to be better than we are now, to achieve something that is not possible for humans with their natural abilities alone, or whether we use it in order to substitute human interaction. So what do we lose if we are to integrate artificial intelligence in our life? So the thing that I started with, so my failed ambition to speak proper Portuguese is my own problem, but my laziness might be even more triggered by the fact that I have these electronic digital tools at hand that make it so much easier to translate. So even someone who speaks a foreign language rather well might find it much easier to just enter some sentences or an email or a letter into DeepL, and he or she will get an answer or a solution pretty swiftly. So substitution or supplementation of human abilities. I went out yesterday and my phone was on its last percentages where the battery was almost gone. What do we do in that situation? We have already come to rely so strongly on our digital devices that it's very complicated. It has become very complicated to get back to our analog ways. And it is something that actually I think is most obviously or observable with regard to medical treatments. There are, of course, huge possibilities here, but there are also some very real challenges and problems, because we have to understand, and that is something I think that Domingo is going to talk about with regards to the EU regulation, what kind of control we are striving for. Do we really think that it is necessary and achievable
to be in the loop or on the loop as such that we can actually understand what's going on within the artificial intelligence apparatus? Or does it suffice that we are just taking an outcome mechanism and think, well, at least with regard to, for example, skin cancer, what the artificial intelligence detects is much more correct, or at least in some ways more correct than what normal medical expert doctors can actually say to us. So with regard to medical decision making, that is of specific importance, whether we will come to a situation that we are losing human abilities, that we are no longer able to understand what is actually going on, that our trust, another important anthropocentric concept, has to be redirected towards not a person, not a human-based system, but a system that is very much relying on human-machine interaction. Secondly, education. I think that's probably the area that we were most skeptical about, whether we could actually introduce AI into the classroom. And there are mechanisms that are actually being implemented as of today, where artificial intelligence is used in order to control the classroom, to understand how the attention shifts or where the most significant lack of attention are actually located. A bit like your car detecting that you're getting tired and you're closing your eyes and then sounding an alarm. And is that something that we want in the classroom? I'm not too sure. So I think that this kind of control poses a serious problem. With regard to our most basic understanding what education is or should be, so an integral part and the developing of an understanding, a conversation between more or less educated kids or adults. And at the same time, we have to recognize that our education system, at least the German education system, I hope it's better in Brazil and in Portugal, I'm not too sure, but our teachers, well, we have too few of them, and we have too many that are not ideally qualified, as it were. So in some cases, relying on artificial intelligence in order to substitute or supplement our teachers might actually be a good idea. But in general, the Ethics Council is rather skeptical with regard to that. The third concept is the public opinion, and we were struggling to call it democracy and said, well, that's maybe too abstract. It's just trying to say how artificial intelligence shapes public opinion. And that, of course, is something that we associate strongly with hate speech and the idea of content control and the specific role that large media or social media corporations play here. And it's something that we of course tend to frown upon. We don't want that. We want an open discussion. We want a discussion within our digital realm that is not infringed on by some digital conglomerates. And at the same time, I think the developments in these last years have shown how complicated things actually are, how difficult it is to distinguish, to differentiate between a content control that is necessary for the public good, so we don't want child pornography, pedophiles connecting over the internet. I think we can all agree on that. But where does it stop? So the one experiment that probably some of you have also done is you can ask ChatGPT to write a poem on Joe Biden, and it will do so. It won't be a very good poem, but it will be a poem that expressly states what a great leader the current president of the United States is.
And then you can ask the AI the same question with regard to Joe Biden's predecessor, Donald Trump. And the answer won't be he wasn't a good president. Or the answer is, I can't do that because I am programmed to refrain from hateful language. And whether or not you think that Donald Trump, or Bolsonaro for that matter, is a good or a terrible, terrible politician, it is interesting to see that you have such a strong divide there. And it's something that has been programmed into the artificial intelligence. The idea being that if you allow this, then you start off with lauding or writing a poem on Donald Trump, and you end up with a lauding out of Hitler or something like that. Whether that is actually true and whether we have taken a step too far, I think, is something that we have to discuss. Not because we are very much, all of us are fans of Donald Trump or Bolsonaro, but just because it all obviously infringes on our process of public opinion building. Last aspect, we also have been talking about the public administration and the question how at least standardized procedures can be taken over by artificial intelligence. And we are well aware of the problems, the inherent biases that might be unavoidable, or at least that must be addressed with regard to these programs. But it's also something that poses, or that within it lies a great realm of possibilities as well. Because especially with regard to less invasive, simpler administrative procedures, there is beauty in standardization. There is quality in standardization. So there can be a common interest there is also speed, of course, in standardization. Well, there might be arguments for that as well. But with that, I'll leave you to it. Thank you so much for your attention, and I'm very, very much looking forward to the panel. Quero agradecer ao professor Augsberg pelas reflexões importantes sobre inteligência artificial, saudar o ministro Gilmar Mendes, cumprimentando pela organização cada vez mais complexa e sofisticada desse evento tão importante para os destinos do país. Cumprimento o meu colega amigo, o ministro Belize, o ministro Benjamin Zimler, cumprimento o professor Vitalino Canas, e sem mais, passo a palavra à deputada federal Luísa Canziani, que é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, ela que desempenhou um papel decisivo na aprovação do projeto de lei 21 de 2020 da Câmara dos Deputados, que trata da regulação da inteligência artificial. O substitutivo foi apresentado pela deputada que foi a mais jovem parlamentar da história do Parlamento brasileiro, eleita aos 21 anos, né, agora no segundo mandato. Com a palavra, deputada. Muito bom dia a todos. Uma alegria, um privilégio participar desse painel, fazer uma saudação muito especial a todas as mulheres que se fazem presentes, em nome da doutora Laura e da doutora Vera, e pedir licença e cumprimentar as demais autoridades, lideranças, em nome do nosso competente ministro, Ricardo Vilas Boas Cuevas, e também em nome do nosso grande anfitrião, ministro Gilmar Mendes. Dizer que eu preparei a minha fala em 3 momentos. No primeiro momento, falar da tramitação dos projetos relacionados à inteligência artificial e suas perspectivas no Congresso Nacional. No segundo momento, falar dos desafios regulatórios. E no terceiro momento, trazer uma reflexão para além da aprovação de uma lei. Partindo, então, da tramitação dessa matéria no Congresso Nacional, na minha visão, é muito importante que a gente parta da premissa de que o Parlamento é um grande ator para definirmos o grau de inovação de um país. Portanto, baseado na atividade legislativa que haverá de ser implementada, inclusive impulsionando as políticas públicas num país, é que, na minha visão, nós saberemos se um país é mais ou menos inovador. E, na minha visão, um país de mais ou menos oportunidades. Porque eu acredito que a inovação seja um grande instrumento de transformação social, político e econômico. E falando da inteligência artificial,
é falar de um tema, especificamente no Congresso Nacional, recente. Os projetos relacionados à matéria surgiram há mais ou menos 3 anos, e desde o início dessa discussão, houve grandes mudanças. Para vocês terem uma ideia, quando nós aprovamos um projeto lá na Câmara Federal, nós não contávamos com a inteligência artificial generativa. E, na minha visão, a inteligência artificial generativa, ela democratizou a discussão relacionada à inteligência artificial. Então, quando o cidadão buscava uma rota para uma viagem, de fato, ele estava experimentando a inteligência artificial, mas ele não tinha percepção de que, de fato, ele estava fazendo uso dessa tecnologia. Com o advento, então, da inteligência artificial generativa, essa discussão, na minha visão, se materializou, ficou mais clara, não só para o cidadão, mas também para os parlamentares, para os congressistas, para os deputados e senadores. E, portanto, essa discussão no Congresso Nacional, ela passou a ser mais recorrente, e a necessidade também de regulamentação passou a ser discutida. Não poderia deixar de cumprimentar a Comissão de Juristas do Senado Federal pelo brilhante trabalho desenvolvido, pelo aprofundamento, inclusive, das discussões que foram travadas através do trabalho da Comissão de Juristas, de aprimoramentos, inclusive, de determinados pontos do projeto que tramitava na Câmara Federal. E, na minha visão, para encerrar essa é a minha perspectiva em relação à tramitação no Congresso Nacional das matérias relacionadas à inteligência artificial, seria muito importante que nós criássemos uma comissão especial mista entre deputados e senadores para que pudéssemos deliberar a respeito dessa temática, nos aprofundarmos e chegarmos numa construção de consensos em torno da regulamentação dessa matéria. Passando, então, para os desafios regulatórios, na minha visão, falar da inteligência artificial e falar de toda a tecnologia é falar de algo que carrega oportunidades, mas também, obviamente, que carrega riscos. E, na minha visão, o grande receio que todos nós devemos nos atentar é no sentido de, obviamente, haver a perda de direitos humanos individuais e coletivos que coloquem em risco a vida e a integridade física e moral e a dignidade das pessoas. Então, nós temos que responder ao questionamento: como garantir o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da inovação, portanto, e, simultaneamente, mitigar os seus riscos e malefícios para a nossa sociedade. Isso tudo num contexto em que o Brasil precisa inovar, precisa gerar riqueza, precisa se desenvolver economicamente e, consequentemente, reduzir as suas desigualdades sociais. E aí, nos projetos que a gente acompanha, não só no Brasil, mas também no mundo, há 2 discussões muito claras que nós percebemos: a questão do alcance da lei e também a questão da escolha do modelo regulatório. Na minha visão, é muito importante que a gente olhe também para essa discussão sob um contexto internacional, porque nenhuma solução ela vai ser satisfatória se ela não for global. E nós temos movimentos internacionais, inclusive, nesse sentido, e cases que já nos orientaram, como, por exemplo, a questão da engenharia genética e da segurança nuclear. Então, nós já temos experiências internacionais dessa união de esforços globais para que a gente possa chegar a diretrizes e parâmetros éticos relacionados a determinada matéria. Nós temos até um movimento hoje que está ocorrendo entre a União Europeia e os Estados Unidos. Nós temos também a OCDE, a Unesco, Global Partnership for AI também se movimentando nesse sentido para que todos juntos possamos criar uma convergência internacional em relação a essa temática. E, na minha visão, também não adianta a gente se inspirar nas regulações mundo afora, se nós também não transpormos para a nossa realidade as políticas públicas relacionadas à inclusão digital que os países fizeram e tiveram êxito. Importante também analisarmos o contexto local, porque essa discussão, sem dúvida alguma, passa por um debate intersetorial que também caminha com outras discussões importantes que estão acontecendo no Congresso Nacional, como, por exemplo, a regulação das plataformas. A nossa inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral. Portanto, a gente precisa fazer também essa harmonização legislativa com legislações que nós já temos e que são muito exitosas no Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil na Internet, o Código Civil, outras legislações que
dão muito certo e que, obviamente, nós precisamos também transpor para a discussão relacionadas à inteligência artificial e fortalecendo também essas discussões e legislações, garantindo investimentos públicos para a implementação, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados e fortalecendo as estruturas de governança de inteligência artificial individuais e coletivas. E uma outra preocupação que eu gostaria, inclusive, de pontuar, que é a questão do custo de conformidade. Né? Ao implementarmos uma regulação relacionada à inteligência artificial, muito importante que nós pensemos especialmente nos pequenos e médios desenvolvedores. E aí, trazendo algumas percepções que, na minha visão, seria muito importante que nós fizéssemos, sim, uma abordagem baseada em risco. Na minha visão, essa é uma alternativa mais adequada para o contexto brasileiro, mas a leitura contextual dos riscos, na minha visão, seria mais adequada. No âmbito geral, nós traçaríamos, sim, os parâmetros gerais do risco, para que, no âmbito normativo e de maneira contextual, as interpretações elas fossem feitas. Na minha visão, nós também devemos amadurecer o debate em relação à criação de uma agência. Na minha visão, seria muito importante que a gente pudesse estabelecer uma coordenação das agências reguladoras setoriais para que a promoção da interoperabilidade regulatória entre as diferentes autoridades competentes elas aconteçam. Para a gente dar cada vez mais protagonismo às agências setoriais que, obviamente, conhecem as suas áreas, conhecem os seus respectivos domínios, têm mão de obra qualificada, têm expertise, têm cases para julgarem e determinarem determinada ação. E, no último momento, eu gostaria, então, de trazer uma reflexão para além da aprovação de uma lei, que, na minha visão, paralelamente à aprovação de uma legislação relacionada à inteligência artificial, necessariamente nós temos que falar de duas discussões. A questão da perda de empregos e também, obviamente, uma questão educacional. No último relatório do Goldman Sachs, nos indica que 18% dos empregos podem ser automatizados nos próximos anos, que leva um impacto direto de 300 milhões de empregos. E a primeira onda vai acontecer nos Estados Unidos e na Europa, obviamente, com aumento de produtividade, mas um cenário de concentração e de poder. O desemprego estrutural, obviamente, sendo impactado, e mais do que nunca nós precisaremos falar de requalificação de mão de obra. Usar a tecnologia, obviamente, para complementar as nossas ações, as nossas limitações, porque há um cenário, sim, de oportunidades. Eu confesso a vocês que uma das minhas reuniões que mais me impactou, inclusive, foi no meu primeiro mandato, foi uma reunião que nós tivemos com o CEO da Tata, da América Latina. E ele, nessa reunião, nos pedindo, nos implorando praticamente para que nós pudéssemos oferecer as condições, especialmente na minha cidade, que é a cidade de Londrina, onde a Tata tem uma sede, a Tata, que hoje é a maior empresa de tecnologia da informação do mundo, nos pedindo ajuda para que a gente pudesse formar cada vez mais mão de obra qualificada em torno da área da tecnologia da informação. Dados da Brascom nos demonstram que, no ritmo que nós estamos, nós teremos a necessidade de formar mais de 100 mil profissionais por ano em relação a essa temática da tecnologia da informação e da comunicação. Então, é um cenário que também nos traz oportunidades. E Kai-Fu Lee nos diz que, muito mais do que falarmos da perda de empregos, nós temos que falar da perda de significado. E, por fim, fazendo um paralelo também com essa discussão relacionada à educação, nós passamos por um desafio na educação brasileira, que foi o desafio da universalização. Que todas as nossas crianças e jovens efetivamente estivessem na escola. E depois nos deparamos com dois outros grandes desafios. O desafio da aprendizagem e o desafio da desigualdade educacional. Que as nossas crianças e jovens não só estivessem na escola, mas aprendessem adequadamente. E que a gente pudesse também reduzir as nossas desigualdades educacionais entre rede pública e entre rede privada, entre diferentes estados, entre as diferentes condições socioeconômicas no Brasil. E nós temos que pensar nesse contexto com o advento de uma pandemia e, mais do que nunca, com a inovação, com a tecnologia em que nós teremos que formar as nossas crianças e os nossos jovens para competências e habilidades que nos fazem essencialmente humanos. Então, nós temos, paralelamente à discussão da regulação de inteligência artificial, que fazer uma discussão muito profunda, educacional,
em relação, obviamente, à perda de empregos e ao letramento digital, que inclui também, professora Laura, uma discussão ética em torno da tecnologia e que precisa começar desde cedo, que passa também por uma formação inicial e continuada dos nossos professores. E, para encerrar, a Kai-Fu Lee diz que nos próximos 15, 20 anos nós teremos que partir para a estratégia dos 3 R's: reaprender, recalibrar e renascer. E eu confesso que estou muito entusiasmada para entrar nesse processo de reaprendermos, nos recalibrarmos e renascermos para essa era inovadora, mas que, sem dúvida alguma, carrega muitas oportunidades e, obviamente, que nós sempre possamos zelar pelos princípios que nos orientam no nosso Estado Democrático de Direito e que possamos cuidar daquele que é o bem mais precioso das nossas cidades, do nosso Estado e do nosso país, que são os cidadãos brasileiros. Muito obrigada. Agradecer à deputada Luísa Canziani pela importante reflexão sobre a inteligência artificial e as propostas que serão certamente discutidas no parlamento. E passo a palavra à professora Laura Schertel Mendes, que é uma das maiores especialistas em proteção de dados, participou ativamente da elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados, foi relatora da Comissão de Juristas do Senado Artificial, que produziu um extenso relatório e o texto que serviu de base ao PL 2338. Professora Laura. Bom, muito bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar aqui toda a mesa, na pessoa do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, também na pessoa da deputada Luísa Canziani, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar todas as autoridades e ministros presentes também, parabenizar pela realização do evento e dizer que é um prazer muito grande poder contar com essa mesa e com é mais um evento dedicado ao tema da governança digital. Isso mostra como a discussão de direitos fundamentais, cidadania, hoje ela está invariavelmente intrincada e relacionada com o tema de como exercer esses direitos no ambiente digital. E o fato é que, quando a gente fala de inteligência artificial, eu lembro que já há 2 anos atrás estive também aqui no evento de Lisboa falando de algoritmos e já parece que passou uma década, né? Tamanha foi a evolução. Sequer falávamos, né, de ChatGPT e hoje parece que todo mundo já conhece os riscos, já conhece as famosas alucinações que o chat produz. E como o ministro Cueva muito bem colocou, parece que o tema da regulação, ele já parece quase óbvio, né? Hoje o que a gente tem percebido, tanto internacionalmente como nacionalmente, é que há um grande consenso acerca da necessidade de regular. Talvez porque, e eu falo isso tendo trabalhado por cerca de 15 anos na área de proteção de dados, eu confesso que era muito difícil, por muito tempo, já há muitos anos, talvez convencer, no começo desse debate no Brasil, de que era necessário regular a área de dados, né? Por muito tempo não era algo óbvio. E, curiosamente, quando a gente fala de IA, eu acho que a gente está num contexto hoje um pouco diferente, porque como todos nós vivenciamos, seja o credit scoring, seja as recomendações que o Netflix, que o Netflix faz para a gente, seja o Google Ads, né, e as recomendações de publicidade, seja o próprio chat que todos têm acesso, fica muito claro os riscos, seja em razão de eventuais desinformações, seja, por exemplo, se colocarmos, esses dias eu estava buscando, se a gente faz algumas perguntas simples, né? Quem é o presidente do Brasil? Como a base do ChatGPT está desatualizado, ele vai responder Jair Bolsonaro. Se a gente pergunta quem inventou o avião, ele nem sequer menciona Santos Dumont, ele menciona apenas os irmãos Wright, né? Mostrando algumas polêmicas interessantes sobre quais são os dados que alimentam esses sistemas, né? Que conhecimento que estamos produzindo. Sem contar, se colocamos aqui, eventualmente, quais são os livros do professor Gilmar, quais são os livros do ministro Cueva,
esses dias eu perguntei também sobre alguns artigos e livros meus, e ele inventa referências bibliográficas. Ele simplesmente o chat ele quase junta referências, né, e temas correlatos e diz, olha, essa pessoa produziu um livro sobre proteção de dados e direitos fundamentais, mas algo que nunca foi produzido. E é interessante aqui, falando para um público de advogados, isso também aconteceu recentemente, imagino que muitos dos senhores e senhoras tenham ouvido, isso aconteceu recentemente também com um advogado que trouxe para um juiz alguns casos que ele encontrou no ChatGPT, e os casos eram inventados, esses casos nunca tinham acontecido. Então, eu acho que isso tudo mostra como nós precisamos compreender esses sistemas, precisamos entender como eles são alimentados, regular, né, como essas bases de dados, qual que é esse input que chega nesses sistemas, e também compreender como utilizar melhor esses sistemas. E tudo isso para dizer que eu acredito firmemente que esses sistemas podem trazer, sim, uma grande transformação social, acho que isso é indubitável. E o que é interessante é que o avanço que ele pode propiciar para a sociedade, eu diria que ele é tão palpável quanto os riscos, né? Porque se a gente pensa em um sistema aplicado à saúde, ele pode ser muito útil e muito importante se ele torna se ele gera mais eficiência e se ele pode, de fato, auxiliar na tutela da saúde. Porém, se os dados são equivocados e se ele possibilitar ou trouxer um viés que permita um diagnóstico equivocado por parte do médico, e se a gente pensar que esse diagnóstico pode, né, se multiplicar, não vai ser um diagnóstico, vão ser milhares de diagnósticos no país inteiro, a gente consegue perceber que o potencial logo se transforma em risco. E eu acho que tudo isso, então, traz para esse grande consenso que a gente vive hoje, que me parece que o ministro, né, o professor Augsberg e também a deputada Luísa já demonstraram. Há um grande consenso de que é preciso haver regulação. O grande debate é qual regulação, que tipo de regulação. E eu queria trazer aqui mais alguns conceitos. Eu gosto muito do conceito da professora Kate Crawford, quando ela diz que é um livro muito interessante, chama Atlas of AI, para quem tem interesse, Atlas da Inteligência Artificial. E ela diz que a IA, ela não é nem inteligente, nem artificial. E eu gosto muito dessa expressão, porque não é inteligente nesse sentido de que ela não é inteligente como nós, né? Em muitas situações, ela não passa de um papagaio estatístico, é outra expressão muito utilizada hoje nos meios acadêmicos. Ela reproduz aquilo, né? Ela generaliza aquilo dos dados que a gente passou os dados com os quais ela foi alimentada. E a partir disso é muito importante, então, que nós precisamos conhecer e entender esses sistemas, porque em muitas situações das nossas vidas e da nossa sociedade, será que o melhor resultado ele vai vir desse papagaio estatístico? Ou será que a gente precisa, né, que esses sistemas eles sejam também acompanhados de uma supervisão humana, que eles sejam acompanhados, como o professor Frank Pasquale diz, que a especialidade humana não seja substituída, né, mas que, na verdade, esses sistemas complementem esse conhecimento humano. E eu acho essa expressão é muito interessante. Então, não é nem inteligente por esse lado, nessa ideia de que a gente está falando de resultados estatísticos e que nem sempre são apropriados para todos os contextos. Basta a gente pensar se eventualmente para decidir se alguém vai virar sócio de algum dos grandes escritórios presentes aqui hoje, se a gente utilizaria um sistema de inteligência artificial para dizer, olha, essa pessoa aqui vai virar sócia com base nessa estatística, né? Então, acho que esse talvez seja um bom exemplo para a gente mostrar que nem sempre ela poderia ser utilizada sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de avaliação. Para além disso, ela também não é artificial. É curioso, ela está hoje imersa em uma rede eu diria, primeiro de pessoas que precisam classificar esses dados. São milhares e milhares de pessoas trabalhando para que esses sistemas possam ser
utilizados de forma eficiente. E também são pessoas que muitas vezes a gente nem sabe, né, que estão por trás disso. Há uma energia, há um custo ambiental enorme, que também pouco se falava. Eu trouxe alguns exemplos. Você treinar um único sistema de inteligência artificial, ele pode emitir a quantidade de carbono que 5 carros emitem por toda a sua vida, né, útil. Esse é um exemplo. Outro exemplo, que o treino do ChatGPT consumiu 700 mil litros de água, equivalente a encher uma torre de resfriamento de um reator nuclear. Então, há um custo ambiental envolvido, e é nesse sentido de que ela não é tão artificial assim, muito pelo contrário, e que a gente precisa também compreender esses custos para também regular esses custos. Dito tudo isso, eu pergunto para o ministro, quanto tempo eu tenho, ministro? 7 minutos. Dito tudo isso, eu queria, então, chegar na proposta que nós, na Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que depois de 9 meses, certamente com a liderança do ministro, conseguiu chegar a um bom termo, quase 10 meses de trabalho, e eu acho que a gente conseguiu um resultado muito interessante. Produzimos um projeto de lei, projeto 2338, que há 2 meses já foi agora proposto pelo presidente do Senado, como o ministro muito bem colocou. É um projeto de lei bastante completo. Eu diria que ele foi inspirado em muitos dos princípios e documentos que a deputada Luísa Canziani mencionou aqui, a recomendação da Unesco, o relatório da OCDE, o próprio AI Act, né, que é a regulação europeia que agora está chegando no seu processo final de negociação e de conclusão. E a nossa proposta, eu queria explicá-la aqui muito rapidamente, ela tem como, eu diria que talvez o primeiro pressuposto: não há contradição entre inovação e proteção de direitos fundamentais. Ao contrário, nós entendemos que é preciso proteger os direitos, é preciso transformar esses sistemas, é preciso poder observar. Eu não vou nem usar apenas o tema transparente, porque eles precisam ser mais transparentes, sem dúvida nenhuma, mas nós precisamos conseguir enxergá-los, observá-los. Do contrário, é impossível avaliar e fazer qualquer tipo de controle, né, democrático, e fazer qualquer tipo de regulação. Então, a nossa proposta, ela parte do pressuposto de que não há essa contradição entre inovação e regulação e proteção de direitos fundamentais. Ao contrário, é preciso mitigar os riscos para que a gente possa proteger os direitos fundamentais. Além disso, nós compatibilizamos e nós temos uma proposta com um duplo objetivo. Ela tem uma dimensão de riscos e, portanto, ela tem como um grande objetivo compreender que há sistemas que geram mais riscos do que outros e, portanto, estão submetidos a obrigações mais rígidas. Então, essa é uma regulação mais moderna, baseada em riscos, e nós compatibilizamos essa regulação baseada em riscos com uma regulação baseada em direitos. E aí, a proposta, então, ela tem 3 grandes eixos. A primeira é baseada em princípios e direitos, e aqui eu vou citar muito rapidamente os direitos que nós estabelecemos. É o direito de receber informações prévias sobre interações com sistemas de IA, ou seja, nós precisamos saber que estamos interagindo com sistemas de inteligência artificial, porque, do contrário, nós não a gente não pode ser enganado, a gente não pode achar que a gente está interagindo com um ser humano quando estamos interagindo com um sistema de IA. Um direito à explicação, um direito básico para que a gente compreenda como que esses outputs, como é que esse resultado, quais foram os critérios que geraram esse resultado. Um direito de impugnar decisões, né, algo muito básico, extraído do devido processo legal, a contestabilidade. Um direito à determinação e participação humana, com essa ideia de que eu e o ministro Cueva participamos já de alguns eventos nos Estados Unidos, mostrando a proposta, e os americanos, em uma frase muito simples, sempre dizem: os sistemas falham, e se eles falham, a gente precisa ter a intervenção humana e a supervisão humana para corrigi-los. Então, é tão simples quanto isso, né? Conhecer e saber que esses sistemas são falhos, é preciso prever, então, a intervenção e a supervisão humana para que a gente possa corrigir as suas falhas. O direito à não discriminação, esse é um tema que, sempre que eu posso, especialmente aqui no Fórum de Lisboa, eu trago. Nós temos uma grande preocupação, e eu diria que esse é um ponto muito importante do projeto de lei 2338.
nós temos a consciência de que vivemos em um país em que há uma discriminação estrutural, em que há um racismo estrutural. E, portanto, esses sistemas, se voltando àquela analogia do papagaio estatístico, vamos supor que você tem um sistema que absorveu todo o histórico dessa realidade, todos os dados históricos, né, de contratação, por exemplo, de contratação de um ambiente profissional, toda a discriminação de gênero ou toda a discriminação racial, ou seja, se contratamos mais homens nesse período, né, uma empresa, por exemplo, ou se só contratamos pessoas brancas nesse período, é esse histórico, são esses exemplos que entram para esse sistema. Ou seja, mesmo quando o sistema supostamente, mesmo quando os dados supostamente estão corretos, né, o sistema não inventou nada, são dados muitas vezes discriminatórios, são vieses sociais que se transformam em vieses técnicos. E, portanto, nós precisamos conhecer as limitações desses sistemas para que eles possam ser eficientes, para que eles possam servir à sociedade, né, e à sociedade brasileira como um todo. Esse é o primeiro grande eixo do nosso projeto de lei. O segundo grande eixo diz respeito a essa abordagem de riscos e, portanto, nós propomos um artigo explicando na verdade, com uma listagem de quais são os sistemas e, principalmente, quais são as finalidades de alto risco, como, por exemplo, saúde, como, por exemplo, scoring, né? Há uma série, como, por exemplo, administração da justiça, ou o uso desses sistemas, especialmente na esfera criminal. Todas essas situações são situações de alto risco e, portanto, elas estão sujeitas a obrigações especiais. E o terceiro grande eixo da proposta é um eixo de supervisão e responsabilização. Responsabilização em que nós propomos uma responsabilidade objetiva para as IAs de alto risco e uma responsabilidade subjetiva com inversão do ônus da prova para as IAs de baixo e médio risco. E também há uma proposta de um órgão supervisor que, claro, como uma comissão do Senado, como uma comissão de juristas do Senado, não poderia criar um novo órgão. Apenas, então, indicamos e achamos fundamental que o próprio executivo indique, né, designe uma autoridade para executar essa supervisão. E que, na minha opinião, poderia eventualmente ser, inclusive, uma autoridade nacional de proteção de dados, muito mais robusta, com muito mais recursos do que a gente tem hoje, mas poderia ser, eventualmente, uma decisão, caso o governo achasse, né, ache interessante. Mas a verdade é que é fundamental ter uma autoridade, e aqui também gostaria de explicar por quê. A gente sabe que esse tema também é um tema em que as agências reguladoras têm um grande papel. E eu acho que elas têm que continuar tendo um grande papel, mas é impossível fazer alguma coordenação. Isso nós ouvimos muito, o ministro Cueva certamente vai se lembrar, nas audiências públicas. É impossível fazer algum tipo de harmonização se cada agência aplicar a norma sem nenhum tipo de coordenação, sem nenhum tipo de coordenação ou harmonização. E, portanto, nós propomos que essa autoridade possa coordenar esse complexo sistema que certamente precisará contar com as agências reguladoras, mas também com uma autoridade central. Com isso, então, eu gostaria de encerrar apenas trazendo uma frase que eu acho também tem sido bastante dita. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de muito menos ficção, embora, né, a gente sempre gosta de lembrar de alguns filmes, né, dos robôs dominando os humanos. Eu acho que hoje a gente precisa falar muito menos de ficção e, na verdade, adotarmos muito mais ação de fato. E eu acredito piamente que o Brasil pode continuar sendo protagonista nessa área, com esse projeto de lei, né, discutindo o tema da regulação, que certamente estará à altura de outras regulações que o legislador brasileiro já produziu, como a Lei Geral de Proteção de Dados e como o Marco Civil da Internet. Muito obrigada pela atenção. Quero cumprimentar a professora Laura pela brilhante exposição, registrar a presença do ministro Luiz Roberto Barroso, nosso corregedor, o ministro Luiz Felipe Salomão, o ministro Saldanha. E, sem mais, eu vou passar a palavra para o professor Domingos Farinho, por favor. Domingos.
Muito bom dia a todas e a todos. Começo por agradecer mais este convite para estar presente no fórum deste ano. É sempre um enorme gosto, sobretudo com um auditório tão repleto como temos. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, os membros da mesa, com especial carinho para aqueles que reencontro. Já vai sendo um hábito reencontrar quer o Ministro Cueva, quer a professora Laura, o que é bom sinal, quer dizer que continuamos a trabalhar nestas matérias, mas também os restantes membros do painel, alguns, aliás, meus amigos e já velhos conhecidos, e, portanto, é um gosto estar aqui convosco. O ano passado, exatamente no fórum, pude tratar de um tema praticamente idêntico ao que vou tratar, e, aliás, quando estava a preparar a minha intervenção deste ano, fui rever o vídeo. A primeira coisa que, aliás, vi, a primeira imagem, foi a do professor Danilo de Oneda, o que foi, aliás, um momento um bocadinho emocional, porque me recordei de estar com ele, e aproveito aqui para fazer a minha homenagem, mais uma, publicamente, à partida cedo demais do Danilo. E quando estava a preparar a minha intervenção, não me lembrava, mas terminei a minha intervenção do ano passado sobre exatamente o mesmo tema que trago este ano, supervisão humana de ferramentas de inteligência artificial, dizendo que se tivesse que fazer uma intervenção no ano seguinte sobre o mesmo tema, ela seria completamente diferente. E para provar que não estava a mentir, cá estou eu no ano seguinte para fazer exatamente uma intervenção sobre exatamente o mesmo tema, e espero que seja completamente diferente, como procurarei demonstrar. A minha intervenção é relativamente simples, no sentido que eu creio que é interessante, sobretudo para uma plateia como a que temos aqui hoje, por um lado de profundos interessados no tema, por outro lado profundos conhecedores do tema, e dividido entre Portugal e o Brasil, isto é, que está a acompanhar, por um lado, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no Brasil e que foram aqui magistralmente explicados pela Laura, mas por outro lado também está a acompanhar o trabalho que tem sido feito, primeiro pela Comissão e agora pelo Parlamento, no âmbito da União Europeia, e o que eu creio que é interessante é partilhar convosco o que aconteceu neste último ano, na prática o que tem acontecido desde que há uma proposta conhecida de regulamento de inteligência artificial na União Europeia, e no fundo o que me propus fazer, e é isso que quero partilhar convosco nos próximos 10, 12 minutos, é comparar o que é dito na proposta original da Comissão em matéria de supervisão humana e o que é, ou o que ficou na versão que foi aprovada pelo Parlamento Europeu mês passado, aliás, ainda este mês, peço desculpa, eu já estou em julho, ainda este mês, e que é agora a versão que vai para o famoso trílogo, ou seja, para o debate trilateral entre os legisladores da União Europeia, portanto o Conselho, a Comissão e o próprio Parlamento Europeu. A minha área de interesse, e é assim que cheguei, digamos assim, à inteligência artificial, é a área da regulação, e muito especificamente dentro da área da regulação interessa-me especialmente as ferramentas de organização administrativa e de governance administrativo que permitem lidar com problemas complexos. Eu comecei no RGPD, agora estou a focar-me especialmente no Digital Services Act, ou Regulamento de Serviços Digitais, e mais recentemente tenho-me interessado embora confesso que ainda estou à espera de uma versão mais final, tenho-me interessado pela inteligência artificial e pelo regulamento da União Europeia nessa matéria. E, portanto, a minha abordagem é uma abordagem muito de direito administrativo, também com um toque, como se irá ver, nos direitos fundamentais, e a questão que eu tento resolver é, de forma um pouco cínica, mas também bastante prática, que eficácia que podem ter sistemas de governação, sejam eles de autorregulação, de autogovernação dos próprios disponibilizadores de ferramentas de inteligência artificial, quer de sistemas de regulação pública, que são mais tradicionais na Europa, nos países dos Estados-membros da União Europeia, e tentar perceber, por um lado, o que é que a proposta da Comissão diz a este respeito, o que é que o Parlamento Europeu introduziu de novidades e que balanço neste momento, ainda vão existir muitas alterações por certo, mas que balanço é que já podemos fazer neste momento. Na proposta da Comissão, os pontos a destacar, em primeiro lugar, são
eu diria, começar pelo óbvio, a importância da supervisão humana. Isto é um truísmo, mas devemos começar por aí. Há um artigo específico na proposta da Comissão, o artigo 14º. Esse artigo 14º coloca à cabeça um aspecto absolutamente decisivo que no fundo, cria um sistema de autorregulação. Portanto, diz que tem que haver supervisão humana da responsabilidade dos disponibilizadores. Já agora uma nota interessante, como vamos ver mais à frente, o Parlamento Europeu mudou, e como sabemos as palavras em direito são muito importantes, mudou a terminologia da Comissão. A Comissão falava em users para, no fundo, convocar aquilo que seriam os fornecedores de serviços, não tanto fornecedores, mas utilizadores de serviços de inteligência artificial, mas que os disponibilizavam a terceiros. E como isto confundia dois tipos de utilizadores, o Parlamento Europeu mudou a expressão para deployers, em inglês. E, portanto, eu vou falar aqui de disponibilizadores, no fundo são empresas ou entidades públicas que prestam serviços com base em ferramentas de inteligência artificial, e vou guardar a palavra ou a expressão utilizadores para aqueles que utilizam, que são, no fundo, destinatários que podem sofrer os efeitos dessas ferramentas. E, portanto, temos um artigo 14 na versão original da Comissão que diz a responsabilidade e tem que haver supervisão humana, a responsabilidade dessa supervisão humana é desses deployers, desses disponibilizadores. É uma supervisão humana baseada no risco, até aqui também nada de novo, isto é, o risco é a matriz, já aqui foi referido hoje, é a matriz de praticamente todas as legislações que estão a ser preparadas ou que já existem em matéria de inteligência artificial, e portanto também aqui não há nenhum aspecto interessante. Os dois últimos aspectos do slide que já estão a ver é que são mais interessantes, até porque são aqueles que depois foram enfrentados pelo Parlamento Europeu e aqueles que o Parlamento Europeu até desenvolveu de alguma forma. Em primeiro lugar, a ideia de que a supervisão, mais do que analisar riscos, identificar riscos, deve ser uma supervisão, isto é novo, não tão novo na terminologia norte-americana, que curiosamente não tem muita regulação pública, mas tem já alguma regulação privada neste sentido, que é uma supervisão desconfiada, para usar a expressão inglesa, a suspicious supervision, que é a ideia de que quando estamos a lidar, e é a primeira vez que isto acontece, por exemplo, se estivermos a pensar numa supervisão clássica ou numa regulação clássica, como a supervisão, por exemplo, do setor energético, eu, em regra, não tenho que desconfiar de postos de eletricidade, nem tenho que desconfiar de centrais a carvão, mas tenho que desconfiar de inteligência artificial. E, portanto, a supervisão é uma supervisão que não pode contar com dados empíricos fechados, parados, imutáveis, porque a própria inteligência artificial pode estar a tentar enganar o supervisor. E, portanto, esta primeira nota altamente importante é a ideia de que, pela primeira vez, a supervisão num diploma da União Europeia aparece como uma tónica fundamental, que lança um desafio muito complexo, muito difícil, que é que tem que ser uma supervisão desconfiada, tem que lidar com um risco, que é o risco de estar a ser enganada, não tanto pelo regulado, mas por um serviço prestado pelo regulado. E neste caso, se quisermos, pelo próprio autorregulado. A empresa deve desconfiar do seu próprio produto. E isto é uma primeira nota interessante, vamos voltar a falar disto nas conclusões. Outro aspecto interessante, que também vamos ver que vai voltar na versão do Parlamento Europeu, é a ideia de que nos sistemas de muito alto risco, a supervisão humana deve chegar tão longe quanto a poder evitar decisões. E aqui estamos a falar de decisões no sentido mais técnico-jurídico, isto é, a ideia de que uma decisão é um ato jurídico que tem um efeito numa esfera jurídica de terceiros. E o que diz a proposta original da Comissão é que não pode haver decisões produzidas por ferramentas de inteligência artificial de alto risco, portanto, o patamar mais elevado para além das proibidas, claro, se, nesses casos, não houver confirmação por pelo menos 2 seres humanos. E, portanto, a ideia de que nos sistemas de alto risco a supervisão tem que estar montada de forma a identificar decisões que afetem terceiros e sempre que essas decisões possam ser tomadas, elas têm primeiro que ser confirmadas por pelo menos 2 seres humanos. Novamente levanta aqui problemas complicados porque é preciso antecipar que as decisões vão ter efeitos sobre terceiros e é preciso ter um mecanismo de supervisão, neste caso de autorregulação, que permita, em tempo útil, porque muitas vezes estamos a falar de processos de decisão ao segundo, muitos deles sem qualquer intervenção humana no seu primeiro momento, na sua fase inicial, e em que de repente é preciso chamar 2 seres humanos para confirmar as decisões. Isto dito assim parece simples, mas se estivermos a falar, por exemplo, de decisões tomadas por inteligências artificiais em atribuição, por exemplo, de créditos online ou de subscrição de seguros online,
estas decisões tornam-se pouco eficientes do ponto de vista prático. Outro aspecto interessante é que a proposta inicial da Comissão não se bastava no que diz respeito à supervisão humana com o artigo 14º. Fez acompanhar o artigo 14º de um conjunto de normas, que aliás encontram até correlação, por exemplo, na proposta brasileira, e que, no fundo, tendem a tentar obrigar a que a regulação, a supervisão humana dos disponibilizadores de ferramentas de IA seja especialmente profunda, especialmente qualificada. Apenas alguns exemplos que depois vão ser relevantes para confrontarmos com a versão aprovada pelo Parlamento. No artigo 16 há um conjunto de obrigações gerais de regulação, digamos assim, autorregulação dos disponibilizadores. Mas depois temos no artigo 17º obrigações de criação de sistemas de qualidade. Isto vai ser uma ferramenta muito útil para a supervisão humana. No 18, obrigações de criação de documentação básica, no fundo, mais do que manuais de instrução, manuais de conformidade e de resolução de problemas. No artigo 20, a obrigação de registros automáticos. Isto vai ser uma ferramenta altamente importante para a supervisão humana. A supervisão humana não é possível sem conseguir perceber o histórico da decisão da ferramenta. E, finalmente, um exemplo que também me parece especialmente feliz na proposta inicial da Comissão, é a obrigação de aplicação de medidas corretivas, isto é, garantir que a supervisão humana não fica, digamos, numa função meramente de aconselhamento ou meramente de sinalização, mas tem mesmo de corrigir os problemas que identifica. E, para terminar a versão da proposta original da Comissão, vamos olhar para a regulação pública. Isto é, o que vimos até agora foi, na prática, a criação de um sistema de autorregulação, de obrigações de supervisão humana impostas pelos próprios disponibilizadores de inteligência artificial, mas a Comissão foi mais longe e, baseando-se no que já tinha feito, quer no RGPD, na proteção de dados, quer no Digital Services Act para a regulação de plataformas, cria um sistema de regulação pública. Mas cria um sistema de regulação pública muito mais complexo do que encontramos até agora na União Europeia. Em primeiro lugar, cria um binómio desconhecido até agora, quer no RGPD, quer no DSA, que é o binómio autoridade de notificação, organismos notificados. O que é que estamos a falar? Estamos a falar de uma entidade pública que vai certificar entidades que podem ser públicas ou privadas e que têm como função avaliar a conformidade dos sistemas de inteligência artificial. E este binómio é de facto muito importante e eu diria que vai ser o binómio decisivo para o funcionamento e para uma boa regulação da inteligência artificial. E porquê? Porque ele, por um lado, puxa pelo mercado, digamos assim, através dos organismos notificados, ou seja, o mercado vai poder criar uma série de empresas, de instituições que vão ter como única função fiscalizar a inteligência artificial. É para aqueles que conhecem o direito do urbanismo português, e por exemplo, e creio que é semelhante no Brasil, é o que acontece nas obras com as chamadas empresas de fiscalização. Portanto, temos sempre uma empresa no terreno a fiscalizar a obra que foi aprovada pelo poder público, mas que é uma empresa privada. E aqui é exatamente o paralelismo que pode ser traçado, é exatamente este. E, portanto, se este sistema funcionar, vamos ter um sistema a funcionar que se vai autovigiar, embora com um controle público, que são as autoridades de notificação. Mesmo assim, a Comissão, e para terminar, não ficou por aí, e na proposta original criou ainda mais um nível de regulação pública, criando, por um lado, o Comitê Europeu para a Inteligência Artificial, que na proposta original da Comissão é apenas uma entidade de aconselhamento, é um órgão completamente consultivo, não tem quaisquer funções executivas, ou de supervisão, ou de fiscalização, e depois então criou, como aliás tem sido timbre da Comissão em todas as suas propostas, já tinha acontecido no RGPD e aconteceu também no DSA, criou autoridades competentes, sendo que diz que as autoridades competentes em cada Estado-membro têm que ser exatamente a mesma entidade que a entidade notificadora, de que falei há pouco, a não ser que os Estados-membros entendam que pretendem ter uma autoridade notificadora independente da autoridade de supervisão, o que em muitos países já foi até anunciado que vai ser a preferência. Por exemplo, a Alemanha já anunciou que em princípio vai ter duas entidades separadas. Vamos então olhar e para começarmos a caminhar para o final da minha intervenção, vamos então olhar para o que é que o Parlamento fez. E esta é, digamos, a matéria quente, não é? As novidades de algumas semanas. O Parlamento, aliás, no que é seu timbre, já tinha acontecido no RGPD e aconteceu novamente no DSA, o foco do Parlamento é a proteção de direitos fundamentais, em primeiro lugar,
para além da proteção de direitos fundamentais, os perigos com a iliteracia digital, ou seja, a ideia de que o maior problema que enfrentamos nos vários diplomas legais que executam a agenda digital da União Europeia é o facto que a maior parte dos utilizadores não compreende o que é que está a usar, portanto está perfeitamente, ou seja, utiliza abundantemente, mas não percebe o que é que está a usar, nem sabe os perigos que essas ferramentas envolvem. Portanto, a tónica, claramente, se tivéssemos que escolher uma tónica, foi a tónica de que há um enorme perigo para os direitos fundamentais na ignorância na utilização da inteligência artificial. E, portanto, o que é que fez então o Parlamento? Ele foi aos artigos que eu acabei de apresentar, por um lado aos artigos da supervisão humana, por outro lado aos artigos da regulação pública e musculou, digamos assim, fortaleceu, no entender do Parlamento, e eu deixo-vos alguns exemplos desse robustecimento. Por um lado, a ideia de que introduz-se nas definições da proposta de regulamento uma noção de literacia em inteligência artificial. Eu diria que este é o aspecto mais, por um lado, romântico da alteração ou da versão aprovada pelo Parlamento, mas também aquele que tem mais, no médio e longo prazo, mais virtualidades de ser útil. Isto é, o Parlamento tenta criar, através da sua versão de proposta de regulamento, uma marca muito forte na ideia de que tem que haver uma aposta na formação, em compreensão de ferramentas de inteligência artificial. Isto é obviamente mais fácil de pôr no papel do que executar, mas esta revolução no modo de olhar para a ferramenta, que era muito tecnocrática, é uma grande crítica que se faz à proposta original da Comissão, é que é muito tecnocrática, e trazer a proposta para uma ideia de educação, e há pouco a Sra. Deputada referiu este aspecto, igual no Brasil como na União Europeia, ou seja, esta ideia de que a tónica tem que estar na literacia e na educação, mesmo que isso seja uma aposta a médio e longo prazo, é trazido por esta versão do Parlamento Europeu, não existia na versão original da Comissão Europeia. Um outro aspecto interessante, e que tem que ver com esta ideia de que a literacia digital aumenta o risco de más decisões, de danos baseados na ignorância, é a introdução de regras para combater as chamadas dark patterns, ou os padrões de engodo ou padrões de engano através da inteligência artificial. Isto já tinha sido uma tónica absolutamente decisiva no Digital Services Act, volta a ser uma tónica do Parlamento Europeu no que diz respeito ao regulamento de inteligência artificial. Veja-se aqui o exemplo que eu trouxe da subalínea 3, do número 3 do artigo 15, em que se diz que mesmo depois de aprovados e de entrada em funcionamento de sistemas de alto risco de inteligência artificial, tem que haver forma da supervisão humana identificar potenciais formas de engano por parte da plataforma. E isto liga-se, curiosamente, com o que eu referi no início, ou seja, a supervisão desconfiada, a ideia de que tem que haver mecanismos de percepção do engano na supervisão. Avançando um pouco mais, e para terminar, para além da questão da preocupação com as dark patterns, e deixo-vos mais um exemplo desta feita numa nova norma introduzida pelo Parlamento, no artigo 15, número 4, a linha 3, sublinha, ou no subponto 3, um outro aspecto importante, e que se liga com o que referi também no início da apresentação da versão aprovada pelo Parlamento, é que foi introduzido pelo Parlamento uma avaliação de impacto de direitos fundamentais. A proposta de regulamento da Comissão fala muito em direitos fundamentais, mas uma das críticas que lhe era dirigida era de que falava muito, mas fazia pouco, e o Parlamento resolveu tomar as medidas nas suas próprias mãos e aprova um novo mecanismo no artigo 29, no novo artigo 29, e que obriga a que haja uma avaliação de impacto sobre os direitos fundamentais. Novamente, isto tira a questão do debate tecnocrático, se quisermos, do debate da programação, e traz, por exemplo, para o âmbito da Agência Europeia de Direitos Fundamentais a possibilidade de intervir sobre os impactos que podem ser provocados. Isto também tem que ver com uma outra tónica que está muito em voga, quer nos Estados Unidos, quer na União Europeia, que é a ideia de que a proposta da Comissão está muito preocupada com os riscos para os indivíduos tomados separadamente, mas não toma em medida necessária os riscos chamados societais. E, portanto, a avaliação de impacto de direitos fundamentais, apesar de parecer algo muito individualístico, visava resolver esse problema. E, finalmente, talvez o aspecto mais eu diria, bombástico da versão aprovada pelo Parlamento Europeu é a criação de mais uma entidade reguladora. Portanto, só recordar que a versão original da Comissão cria a autoridade de notificação, cria uma autoridade reguladora em cada um dos Estados-membros, cria o Comitê Europeu de Inteligência Artificial. Ora, sobre isto, o Parlamento Europeu ainda veio criar aquilo que na versão inglesa se chama European
Artificial Intelligence Office, e que não se confunde nem com o órgão europeu de aconselhamento, porque este órgão tem inúmeros poderes de fiscalização e de supervisão, portanto é um verdadeiro regulador, mais próximo do que temos hoje na proteção de dados com o Comitê Europeu de Proteção de Dados, e portanto cria um novo regulador a nível europeu. E portanto isto levanta também, ou vai levantar alguns problemas. Para terminar, que problemas são esses? E se tivermos tempo para debater, e todo o gosto em ainda poder conversar convosco sobre isto. Eu levanto, no fundo, 4 pontos que, à data, a junho de 2023, me parece que são aqueles que vão dominar a agenda, quer no debate 3, quer também, obviamente, agora nos contributos que os vários NGOs, a sociedade civil, os próprios lobbyistas vão ter. Em primeiro lugar, a ideia da literacia em inteligência artificial. Parece-me, obviamente, um ponto importante e, como digo, a médio e longo prazo, acho que ninguém duvida que a educação é a ferramenta e é a solução. O problema é que os riscos que são colocados pela inteligência artificial são riscos de curto prazo, em alguns casos de curtíssimo prazo. Não é? Foram dados já aqui alguns exemplos, mas vamos recordar que uma versão anterior da atual do ChatGPT, quando solicitada sobre formas de soluções terapêuticas para lidar com a depressão, se houvesse muita insistência sobre quais os métodos que recomendava, a certa altura recomendava que, em último caso, a pessoa se devia matar, o que resolveria o problema, em princípio, da depressão, que é verdade, de facto. Não é? E, portanto, o problema da literacia digital é que, se quisermos, são 2. Em primeiro lugar, ele não pode ser a solução principal, e, em segundo lugar, ele não pode ficar-se por meras proclamações. E, portanto, é muito interessante para quem tiver interesse olhar para as competências que o Parlamento atribui à nova entidade reguladora em matéria de literacia digital. Portanto, ela obriga o novo regulador quase a ir aos Estados-membros criar escolas de literacia em inteligência artificial. E isto, se correr bem, é de facto um game changer, digamos assim. Segunda nota. A nota de que a criação, quanto mais entidades reguladoras criamos, mais problemas temos de inter-relação entre entidades reguladoras. E não há nada pior para a regulação do que ter várias entidades reguladoras a tentar perceber quem é que vai regular o quê, porque as hipóteses de ninguém regular nada são grandes. E, portanto, um problema que está aqui levantado pela versão, que era original, mas sobretudo pelo Parlamento Europeu, é como criar bons mecanismos de regulação, não só entre as várias entidades que estão previstas no Regulamento de Inteligência Artificial, mas sobre outras entidades reguladoras que têm que regular as matérias que estão no Regulamento de Inteligência Artificial. E penso quer nas entidades de regulação da proteção de dados, quer nas entidades reguladoras do Digital Services Act. E isto é um problema real. Aliás, um dos problemas que foi, digamos, corrigido no DSA em relação ao RGPD foi justamente o problema da coordenação entre os vários reguladores dos Estados-membros. Um problema que, por exemplo, o Brasil terá menos, porque é nesse aspecto mais centralizado. Não é? Terceira nota. O problema, estamos mesmo a terminar, terceira nota, se quisermos, ou terceira e quarta nota, o problema da cooperação entre reguladores numa versão aprovada pelo Parlamento que pela primeira vez trata de 2 modelos de inteligência artificial que não eram tratados na proposta original e que já foram aqui referidos nas várias intervenções, que são, por exemplo, por um lado os Foundation Models e por outro lado os General Purpose Generative IA, ou inteligência artificial generativa de fins múltiplos. Qual é que é o problema neste caso? Eu diria que este é o maior problema, é também aquele para o qual temos que ter, se calhar, uma solução mais modesta e mais pragmática. Se estivermos a falar de modelos de inteligência artificial generativos de fins múltiplos, isso significa que os riscos, e vários cientistas, sobretudo das ciências computacionais, têm avisado isso, é impossível antecipar todos os riscos. Isto é, uma inteligência artificial de fins múltiplos oferece riscos que são impossíveis de antecipar. Alguns são possíveis de antecipar, mas a esmagadora maioria não é possível de antecipar. Ou melhor, é tão possível de antecipar como são riscos antecipáveis noutras áreas de regulação em que muitas vezes a percentagem de riscos não antecipáveis ronda os 20%, 25%. Ora, se isto acontece, a única solução que neste momento pelo menos conhecemos é a de regulação em rede, que, como devem calcular, não é propriamente uma revolução regulatória. Mas é um problema importante, uma vez que esta regulação em rede está demonstrada, isso é perfeitamente demonstrável no caso da União Europeia, a regulação em rede é que tem tido mais sucesso, ou seja, a possibilidade de termos
nódulos em cada um dos Estados-membros, ou, por exemplo, pensando no caso brasileiro, em cada um dos Estados, através de uma entidade central. Isso, por exemplo, acontece hoje no Brasil, na relação que a ANPD tem, por exemplo, com algumas entidades desconcentradas nos vários Estados em matéria de proteção de dados. E isso vai ter que acontecer na União Europeia, como, por exemplo, também está a ser equacionado nos Estados Unidos, que é a ideia de que a única forma de mitigar o tipo de riscos provocado por inteligência artificial de tipo generativo de fins múltiplos é garantir que eu tenho uma espécie de task force, como já existe, por exemplo, para a cibersegurança, com as CSIRTs, tenho task force que são capazes de reagir ao risco. Não tanto através de uma antecipação, porque isso pode ser feito a nível centralizado, mas que tenham ferramentas, não só através da bomba atómica do botão de shutdown, que já está previsto, aliás, na versão original da Comissão, mas a possibilidade de rapidamente intervir sobre o algoritmo e fazer os chamados algoritmos de reversão, isto é, tentar corrigir o problema e que foi identificado e, com isso, pelo menos minorar os danos. Creio que já passei em 1 ou 2 minutos o tempo que me foi dado, agradeço a indulgência e obrigado pela vossa atenção. Quero agradecer ao professor Domingos Farim pelo cuidadoso panorama que traçou da legislação europeia que tende a regular a inteligência artificial, tendo em vista a aprovação recente pelo Parlamento Europeu do ato de regulação da inteligência artificial. Registro a presença do professor Blanco e passo a palavra à professora Vera Lúcia Raposo, que tem uma apresentação. A professora Vera Lúcia Raposo é investigadora do What Next Law, Future Health, professora auxiliar da Universidade Nova de Lisboa e doutora em Direito pela Universidade de Coimbra. Muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu venho da outra Faculdade de Direito Pública aqui da cidade de Lisboa e hoje venho-vos falar de um tema que me ocupa imensamente os últimos meses. Basicamente tenho acompanhado esta gestação da proposta de regulamento da União Europeia sobre IA, que é uma gestação longa, não é? Se começarmos sobretudo no livro branco da Comissão Europeia em 2020, já dura há vários anos, e o que vos trago aqui, no fundo, é uma abordagem que tem alguns overlaps com algumas coisas que foram ditas, nomeadamente com o professor Domingos, obviamente porque estamos centrados no mesmo objeto, mas que pretende ser uma visão geral um bocadinho crítica daquela que vai ser, daquela que será a raiz, não a versão final, mas a raiz do nosso regulamento de inteligência artificial aqui na União Europeia. Ora bem, eu começo por ter aqui esta visão quase de um desastre aéreo. Eu sou grande fã de uns documentários que passam, acho que no National Geographic, que é o Mayday, sobre desastres aéreos. E sempre que leio a proposta de regulamento, inclusivamente esta última agora que resultou da votação do Parlamento Europeu no dia 14, eu tenho um bocadinho a ideia que vamos num avião que se pode espelhar a qualquer altura. Portanto, esperemos que não aconteça, mas este é o meu receio. Dando-vos assim uma visão geral daquilo que estamos a falar, a ver se eu consigo apontar para ali. A proposta de regulamento baseia-se no modelo de avaliação de risco. Não é um modelo novo, nós na União Europeia trabalhamos regularmente com ele. Por exemplo, eu trabalho muito em direito farmacêutico, o regulamento dos dispositivos médicos também tem esta raiz, e a ideia então é dividir o objeto da regulação, que no nosso caso são os sistemas de IA, em vários tipos de risco, em vários níveis de risco, e quanto mais elevado, obviamente, mais exigente e inclusivamente proibitivo se torna o regime jurídico. Temos então os sistemas de risco inaceitável, que são banidos, com algumas exceções. Como sabem, o legislador gosta sempre destas proibições clamorosas e depois de seguida tem uma lista de exceções, por vezes até mais amplas do que a proibição. Depois temos os sistemas de alto risco, que são permitidos, embora dentro de requisitos bastante apertados, e depois temos os sistemas de baixo risco, que por sua vez se dividem em risco limitado e risco mínimo, que têm muito poucas proibições. O risco que aqui falamos é para a saúde, segurança e direitos fundamentais. Ora bem, eu vou começar pelos riscos inaceitáveis, estão no artigo 5, originariamente na proposta da Comissão Europeia divulgada em abril de 2021, o que é que nós tínhamos aqui?
Os tais dark patterns, que já foram falados, portanto, a manipulação, a forma de penetrar na nossa mente, levando-nos a fazer coisas que de outra forma não faríamos. A manipulação aliada ao micro-targeting, que é exatamente isto mesmo, mas dirigida a populações vulneráveis, crianças, pessoas com deficiências. A pontuação social é um modelo que eu conheço bem, é um modelo baseado no modelo chinês, portanto um sistema de IA que atribui pontuações às pessoas com base nos seus comportamentos, sendo que essa pontuação é suscetível de acarretar efeitos negativos para o indivíduo, também é proibido. A identificação biométrica, dentro de algumas circunstâncias, não sempre, a identificação biométrica é um conceito muito amplo. Trata-se de identificar a pessoa com base nos dados biométricos. Neste momento, eu creio que o principal alvo vai ser a tecnologia de reconhecimento facial, porque é dentro da identificação biométrica, praticada sobretudo à distância, aquela onde estamos mais desenvolvidos, mas o céu é o limite. Conforme a identificação biométrica vai evoluindo, e possamos fazer isto à distância, com a íris, com a forma de andar, inclusivamente com a forma como carregamos no nosso teclado, que é um modo também de identificação, dados biométricos comportamentais, portanto, poderíamos ter aqui um mundo de identificações, também são aqui proibidos em boa parte dos casos. Na mais recente versão que resultou da votação do Parlamento Europeu, foram acrescentadas várias outras formas de IA também proibidas. A categorização biométrica de indivíduos fundada em dados sensíveis, por exemplo, saber qual é o grupo étnico ou o género da pessoa com base, mais uma vez, nos nossos dados biométricos. A análise de emoções dentro de alguns cenários, mais uma vez, a tecnologia de reconhecimento facial é muito boa a perceber o nosso estado de alma com base na medição dos nossos traços biométricos. A avaliação de risco para efeitos criminais, que é a Predictive AI, portanto, tentar, quando o modelo de inteligência artificial tenta prever qual é o grau de probabilidade de um determinado indivíduo cometer um crime. Não sei se lembram do famoso Minority Report do Tom Cruise, há uns anos, portanto, mais ou menos nessa linha. E depois, a última proibição prende-se com a recolha de imagens da internet ou de câmaras CCTV para efeitos de criação de uma base de dados de imagens para efeitos de reconhecimento facial. Este é um claro exemplo de que estamos a legislar em cima do acontecimento. Isto foi fomentado por uma companhia neozelandesa que é a Clearview AI, que anda aí pelos Facebooks e pelas redes sociais a caçar as nossas fotografias, criando uma enorme base de dados que está a vender a polícias de todo o mundo, proibida em praticamente todos os países, querer continuar a fazer negócio, e isto já nos mostra um dos grandes desafios desta proposta de regulamento. Nós estamos a legislar a quente em cima do acontecimento. Não pode ser de outra forma. A IA está-se a desenvolver enquanto estamos a fazer o regulamento, mas eu acho que todos sabemos os grandes perigos que existem em nós estarmos a legislar enquanto as coisas estão a acontecer. A legislar a quente para um caso concreto, esta é uma proibição para um caso concreto. Sem prejuízo de outras companhias, obviamente, terem já percebido o potencial de negócio, o CEO já está, digamos que multimilionário, e, portanto, outras poderem vir a abrir com este tipo de negócio que agora seria proibido. Depois temos os sistemas de alto risco. Eu atrevi-me a fazer um copy-paste da versão atual do artigo 6, tal como resultou da votação do Parlamento. É muita coisa, muito complexo. Aliás, todo o regulamento é muita coisa e muito complexo. Eu vou tentar sumariar o que ali está. O que é que são sistemas de alto risco? São sistemas de inteligência artificial que ou são parte de um outro produto, ou são eles próprios um produto independente, e que ou já são objeto de uma regulação harmonizadora por parte da União Europeia e que estão elencados no anexo 2, por exemplo, estou a falar de dispositivos médicos, estou a falar, por exemplo, de brinquedos, ou então são sistemas de IA que criam um alto risco para, e aqui está, para a saúde, para a segurança ou para os direitos fundamentais das pessoas e que estão também listados no anexo 3 da proposta de regulamento. Muitos têm a ver, por exemplo, com a educação, com infraestruturas sensíveis, mais uma vez com reconhecimento facial, nos casos em que não é proibido. É mais ou menos disto que estamos a falar. Ora bem, para estes sistemas de alto risco existe um controle muito apertado. E temos um controle ex ante comercialização e um controle ex post comercialização. O ex ante prende-se com a exigência de uma lista muito extensa e detalhada de requisitos, e só se esses requisitos forem cumpridos é que o sistema pode entrar no mercado, e o ex post é quando o sistema já está no mercado avaliar a sua performance. Algumas breves palavras. O controle ex ante. O controle ex ante destina-se a conseguir obter aquela marquinha azul, aquele símbolo azul que os senhores também conhecem, encontram-no em muitos produtos que estão uniformizados pela legislação europeia, é a marcação CE de conformidade.
E só assim é que eles podem entrar no mercado. Mas o que é preciso para conseguir a célebre marca azul? Ora bem, é preciso passar por um crivo todo de requisitos que foram originariamente formulados pelo grupo de especialistas de alto nível de IA e que passam, por exemplo, por dados e governança de dados. Os dados são essenciais para a IA. A IA precisa de dados como nós precisamos de água e de comida. Aqui o que está em causa são as bases de dados usadas para treinar o sistema de IA. Supostamente têm que ser completas, sem erros. Claro que isto é utópico, não há bases de dados completas e sem erros e por isso, nas mais recentes versões, o artigo 10, número 3 já diz na medida do possível. Vamos tentar fazer o nosso melhor, mas é quase uma obrigação de meios, não tanto resultados. Transparência. Divulgação de informações. Neste conceito de transparência utilizado na proposta de regulamento é muito amplo. Na verdade, o que nós aqui temos é transparência e explicabilidade, que eu creio que são coisas diferentes, mas a proposta de regulamento trata quase como uma única realidade. A supervisão humana, o Human Switch, do qual o professor Domingos Farinho já falou. Precisão, robustez e cibersegurança, rastreabilidade e auditabilidade. Ou seja, vamos ter que manter documentos, demonstrar a nossa compliance com todos os requisitos, fazer logs contínuos. Basicamente, se houver alguma auditoria, eu tenho que conseguir demonstrar que estou a cumprir todos os requisitos. Se tudo isto for cumprido, temos a luz verde, ou melhor, a luz azul, porque obtemos a marca azul de conformidade europeia. Sobre a avaliação de conformidade, eu, na verdade, tenho aqui algumas questões. Como em boa parte dos nossos modelos de avaliação de risco, estamos aqui perante uma autoavaliação de conformidade. Ou seja, é o próprio AI Developer que, na maior parte dos casos, avalia se está a fazer as coisas bem. Eu próprio controlo-me a mim mesma. Isto não é novo, vão encontrar isto no regulamento dos dispositivos médicos, para os dispositivos de grau 1, vão encontrar isto, de certa forma, no regulamento de proteção de dados. Porque se nas versões anteriores da diretiva de proteção de dados, quando havia processamentos mais sensíveis, era necessário pedir uma autorização à Autoridade de Proteção de Dados, como sabem, hoje em dia isso não acontece. Quando estamos em processamentos sensíveis, o que fazemos é que o próprio responsável pelo tratamento dos dados faz o seu autocontrole, não é? Mediante uma avaliação de impacto. Portanto, nós estamos habituados a isto. O estarmos habituados, e pelos vistos deve funcionar bem, não significa que este modelo não esteja isento de críticas, porque é claro que se gera aqui uma questão de confiança ou desconfiança. Como é que eu vou confiar num modelo onde sou eu própria que me controlo a mim mesma? Há aqui uma ideia também de confiança para com a comunidade que temo que não esteja totalmente assegurada. Em alguns casos contados, esta avaliação de conformidade para obter a marca CE não é feita pelo próprio developer, é feita por uma entidade externa. E esta entidade que o professor Domingos Farinho já aqui falou, são os tais organismos notificados. Mais uma vez, não é uma invenção, não estamos a inventar a pólvora, temos organismos notificados no regulamento dos dispositivos médicos. A questão é que ninguém sabe muito bem o que é que isto é. Existe aqui quase uma áurea, um fumo à volta deles. Boa parte são empresas privadas que, a troco de uma módica quantia, me certificam, me avaliam, não é? E, portanto, isto também gera algumas questões em sede de confiança no sistema e já se falou aqui da Privatized Compliance Industry, com todas as desconfianças, obviamente, que uma avaliação privada e paga de conformidade é suscetível de criar na sociedade. Mas claro que obter a marca CE de conformidade não é o final da história, como vos disse há pouco, existe ainda um controle ex post. Este controle ex post destina-se a verificar se, depois de entrar no mercado, e não obstante o sistema de IA ter sido inicialmente certificado com a marca CE, se ele de facto funciona bem. Ora, para quem trabalha em direito farmacêutico, isto vai trazer muitas memórias à farmacovigilância. Como sabem, em relação aos medicamentos, mesmo depois de obterem uma autorização de introdução do mercado, ainda assim, nós mantemos um olho no produto para saber como é que ele reage, qual é a sua performance face a pacientes reais. É chamada farmacovigilância. Pois bem, vamos ter um sistema muito semelhante para os sistemas de inteligência artificial, que inclusivamente já foi chamado de algoritmovigilância. Trata-se então de ter alguns players, podem ser os AI developers, aqueles que usam o sistema de IA, as autoridades de fiscalização do mercado, a fazer reports caso o sistema de IA, entretanto, comece a apresentar falhas graves na sua performance e, em última instância, isto pode conduzir à retirada do mercado do sistema de IA. Algumas alterações importantes que resultaram da votação do Parlamento. Primeiro, os sistemas de inteligência artificial suscetíveis de influenciar eleições são agora categorizados como de alto risco. Mais uma vez, estamos a legislar em cima do acontecimento. Como sabem, tivemos aquele incidente com a Cambridge Analytica e a alegada forma como as eleições, pelo menos nos Estados Unidos e o Brexit no Reino Unido, foram influenciados por via da inteligência artificial. Portanto, é disto que estamos a falar. Depois, tal como o professor Domingos Farinho também já disse,
disse, temos aqui a famosa AI Generative AI ou AI Generativa. Estamos a falar do ChatGPT, que nasceu enquanto estávamos a discutir a proposta de regulamento. Ora bem, para tratar do ChatGPT, na verdade, o legislador europeu dividiu este sistema em duas partes. Por um lado, temos o modelo base, o Foundation Model, que no caso do ChatGPT, muito obrigada, é o GPT 3.5 ou o GPT 4. Pois bem, este aqui vai ter que ser submetido a uma prévia avaliação de riscos e mesmo depois vai ter que ser registado num sistema de registro que a União Europeia irá criar. No que respeita à IA generativa, ou seja, literalmente o ChatGPT, chegou a ser proposta a ideia de ser classificado como um sistema de alto risco, mas afinal não foi esta a solução que vingou, portanto o que se vão aplicar são obrigações de transparência. Basicamente, sempre que eu tenho alguma coisa que é criada por um sistema generativo de AI, digamos pelo ChatGPT e todos os afins, tem que ficar muito claro para o ser humano que interage com o sistema que aquilo não foi feito por um humano, foi feito por uma máquina, ou seja, é um conteúdo automatizado criado por IA. Quanto aos sistemas de IA de baixo risco, ora bem, há aqui uma subdivisão. Se tratarmos de um sistema de risco mínimo, basicamente muito pouco é pedido, quase nada. Há um incentivo à criação de códigos de conduta. Ninguém quer saber se são criados ou não, e mesmo que sejam criados, ninguém controla se são cumpridos ou não. Portanto, basicamente nada. Se estivermos a falar de sistemas de IA de risco limitado, aqui sim, há obrigações de transparência. Ou seja, tem que sempre ficar patente que estamos perante um sistema de IA. Isto é muito importante face aos tais chatbots, não é? Os senhores conhecem tão bem, certamente já tiveram, além do ChatGPT, já tiveram este tipo de diálogos com um chatbot, um diálogo, eu chamo-lhes os Monty Python Dialogues, ou seja, é um diálogo em que a certa altura ninguém se entende, porque boa parte dos chatbots em causa são, na verdade, ainda bastante frágeis. O ChatGPT é um grande desenvolvimento face a isso. Os deepfakes. Lembram-se daqueles filmezinhos onde a falecida Rainha de Inglaterra dançava breakdance e pop? Era obviamente um deepfake, a Rainha nunca dançou tal coisa, e portanto todos estes temas vão entrar aqui naquelas obrigações de transparência. Quanto à inovação, bem, a inovação para mim é uma grande preocupação. Sendo certo que a proposta de regulamento neste momento tem notáveis melhorias face à versão apresentada pela Comissão. Há essencialmente dois aspectos de medidas. Por um lado, medidas de apoio às pequenas e médias empresas. Devo dizer, não é particularmente interessante o que lá vem previsto. O que pode ser potencialmente interessante são as Regulatory Sandbox, os ambientes de testagem regulatórios. Trata-se de permitir às empresas que estão a desenvolver novos sistemas de IA, dentro de um ambiente mais relaxado em termos regulatórios, poder desenvolver novos produtos, quase que esticar a corda das normas aplicáveis em vigor para fazer experiências. E isto supostamente é uma win-win situation. É uma situação que é boa para as entidades regulatórias, porque conseguem perceber quais são as fragilidades do quadro legal e onde é que têm que melhorar. É bom, obviamente, para as empresas, porque conseguem desenvolver novos produtos. Na versão inicial da Comissão, isto ocupava 2 artigos e cada um dos artigos dizia muito pouco, quase nada. Portanto, era quase um enigma. Na versão do Conselho, aprovada a 27 de novembro do ano passado, temos notáveis melhorias. O sistema foi bastante mais desenvolvido e essas melhorias continuam agora com a versão do Parlamento. Continua a haver aqui um calcanhar daqueles. A Regulatory Sandbox não exclui a responsabilidade, que potencialmente pode ser uma responsabilidade objetiva. Portanto, eu pergunto a mim própria qual é o grande incentivo para uma empresa entrar num destes esquemas. Ora bem, estão a ver o que é isto? Isto são pessoas a lutar pelo seu espaço. Isto é que vamos ter na União Europeia com normas a lutar pelo seu espaço. É que, de facto, um problema grande que nós temos aqui é o choque entre as várias normas em causa, que pode levar a conflitos, ou mesmo não havendo conflitos, pode levar a algumas sobreposições. Desde que a União Europeia embarcou no projeto Europa Digital, praticamente todos os meses há uma nova novidade, uma nova guideline, um novo regulamento, uma nova diretiva. E isto, obviamente, esta quase diarreia legislativa cria aqui um problema. É muito difícil compatibilizar todas estas normas, sobretudo quando todas elas são tão detalhadas. Portanto, eu acho que vamos ter um problema destes. E não apenas conflitos entre normas, mas também conflitos entre autoridades, que aliás o professor Farinho já aqui falou. Primeiro, vai ser criado um comitê de inteligência artificial. Então, e onde é que fica o Comitê de Proteção de Dados? É que recordem-se que o Comitê de Proteção de Dados, o Comitê Europeu, é que até agora tem posto ordem na casa no que respeita à IA. Sob a boleia de uma avaliação em termos do RGPD, tem feito avaliações de IA. Eu estou a ver potenciais conflitos entre estas duas autoridades. E quanto às autoridades nacionais? As nossas autoridades nacionais de proteção de dados e essas autoridades nacionais de IA que vão ser criadas.
Eu adivinho que vai haver conflitos. Por exemplo, em França, a CNIL, a Autoridade Francesa de Proteção de Dados, que é uma das mais ativas que temos na Europa, já vejo saber que se sente legitimada e com expertise para fazer avaliações de conformidade de inteligência artificial. Só há um trono, não pode ser ocupado por 2 pessoas e, portanto, acho que vai aqui haver muitos conflitos. E aqui temos que fazer uma escolha. Por um lado, obviamente, nós não queremos multiplicação de autoridades. Sai muito caro aos cofres europeus e aos cofres nacionais, cria demasiada burocracia. Por outro lado, nós sabemos que a IA é demasiado específica para simplesmente ser deixada às autoridades de proteção de dados ou outras que haja. Portanto, poderemos ter aqui um problema complicado. Termino agora. Análise geral. Eu percebo perfeitamente a necessidade de haver um regulamento de IA. Não podemos viver sem ele no plano europeu. Agora, o que nós temos na mesa neste momento, muito francamente, ainda não é bom o suficiente. Claro que não é o final da história, muita coisa ainda está para acontecer até que a proposta final seja aprovada, mas o que temos, essencialmente, tem 2 grandes problemas. Eu acho que, por um lado, vai longe demais. Esta é, de longe, a legislação mais detalhada e rigorosa e complexa que nós temos no quadro europeu. É muito complexo para nós, juristas, mesmo para quem trabalha na área, e será igualmente complexo para as empresas. Eu não estou preocupada com as Amazones, com as Metas e com as Apples deste mundo, que obviamente têm meios e meios jurídicos para conseguir superar estes obstáculos. Mas as pequenas startups, de onde vem tanta inovação, vão morrer aqui. Na Europa, vão morrer aqui. E isto leva-me então para outra grande questão. Se por um lado vai longe demais, por outro lado não vai longe o suficiente. Em termos de inovação, temos claramente aqui um gap inovatório e eu creio que facilmente seremos ultrapassados pelos outros players no mercado internacional. Deixo-vos aqui com algumas das coisas que tenho escrito sobre a matéria. Caso alguém tenha curiosidade, pode-me contactar, nem todos estão open access. E termino com a esperança de que efetivamente o nosso Mayday não vá desembocar neste avião a despenhar-se. É a minha esperança como cidadã europeia, mas eu acho como cidadãos do mundo, porque se levarmos a sério o efeito Bruxelas, aquilo que nós fizermos na Europa com o regulamento europeu irá influenciar todas as leis de IA em todo o mundo. E, portanto, que os deuses de inteligência artificial nos ouçam. Muito obrigada. Quero agradecer à professora Vera Lúcia Raposo pela brilhante exposição da Lei Europeia de Regulação de Inteligência Artificial. Tivemos aqui um painel muito instigante, né, que traçou as principais linhas de preocupação, tanto da proposta brasileira quanto da proposta europeia. A gente nota, em grande medida, uma convergência muito grande da proposta brasileira com a lei recentemente aprovada pelo Parlamento, ainda em fase de negociação com os países membros. Há curiosamente, até uma incorporação de alguns elementos da proposta brasileira, uma certa serendipity aí, um capítulo de direitos, um capítulo de princípios que não constavam da proposta original. E agora, como bem explicado pelos professores portugueses, o desafio da inteligência generativa também levou a uma adaptação da proposta europeia a essa nova realidade, né? É uma dificuldade difícil, eu não diria intransponível, mas ela, de certa maneira, subverte o modelo regulatório de classificação de riscos que vinha sendo adotado, porque os riscos são incalculáveis, imprevisíveis, mas é um desafio que vai ter que ser enfrentado. Eu agradeço, então, novamente a todos os participantes, a todos os que nos assistiram aqui e pela internet. Muito obrigado. Declaro encerrado o painel.